A primeira vez que essa regra foi utilizada, data do período médio no Egito Antigo, portanto entre 2040 e 1650 anos antes da Era Comum, e é atribuída à deusa, Maat, e aparece em uma história da seguinte forma: Faça ao fazedor para fazê-lo fazer. Depois disso, uma forma contrária foi encontrada em um papiro datado entre 664 e 323 antes da Era Comum, na forma: Aquilo que você odeia que seja feito a você, não faça a outro. A regra de ouro tem sido utilizada, portanto, há milhares de anos e em muitos lugares, por civilizações diferentes. Foi utilizada em um antigo épico da Índia escrito em sânscrito. Também em um texto atribuído a Buda, entre 623 e 543 antes da Era Comum. Pelo filósofo Tales, na Grécia Antiga entre 624 e 546 antes da Era Comum. Por Platão, entre 420 e 347 antes da Era Comum. Por Isócrates, entre 436 e 338 antes da Era Comum e por Epicuro, entre 341 e 270 anos antes da Era Comum. Muitas religiões absorveram essa regra e incorporam-na em seus textos sagrados. O zoroastrismo, que surgiu na Pérsia 300 anos antes da Era Comum, inclui nos textos Pahlavi o ensinamento: Só a natureza é boa quando se abstém de fazer ao outro tudo que não é bom para si mesma. O judaísmo também incorporou a regra de ouro na Torá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. O líder religioso judeu Hillel, quando desafiado a explicar a Torá para um gentil, disse: O que é odioso para você, não faça ao seu próximo. Esta é toda a Torá, o resto é explicação, vai e aprenda. No cristianismo, a regra de ouro foi amplamente utilizada por vários autores que compõem a Bíblia. Em Tobias, capítulo 4 versículo 15, em Eclesiástico capítulo 31 versículo 15, em Mateus capítulo 7 versículo 12, em Lucas capítulo 6 versículo 31 e capítulo 10 versículo 25, e em Gálatas capítulo 5 versículo 14. São inúmeras versões do mesmo ensinamento, criado pelo menos 2000 anos antes de ser utilizado novamente. No islamismo encontramos a regra de ouro também no Alcorão, volume 2, livro 1, capítulo 66 versículo 10, e em muitos outros textos islâmicos. A regra de ouro também está presente no hinduísmo, no jainismo, no sikhismo, no confucionismo, no taoísmo, no moísmo, no movimento Vika, na cientologia, nas religiões de origem africana como Yorubá e Odinani. Não é espantoso e muito intrigante que um ensinamento tão antigo e tão verdadeiro, que está na base da filosofia moral e que está presente em praticamente todas as religiões do mundo, seja tão pouco conhecido e praticado na vida cotidiana? Uma única regra, um simples ensinamento, capaz de traduzir e orientar qualquer pessoa em direção a uma vida moral e próspera. Uma regra capaz de se sobrepor a qualquer outro ensinamento, como nos conta o Rabino Hillel em seu comentário à Torá, e como nos diz Jesus no seu Sermão da Montanha, segundo Lucas. Nada mais é necessário. Não há nada superior a isso. É só isso que você precisa fazer para tornar o mundo mais harmonioso e feliz. Então, por que as pessoas simplesmente não seguem a regra? Para que tantas histórias, tantos livros sagrados? Do que serve tudo isso se uma única regra é suficiente? O deísta, guiado pela razão e pela lógica, elege a regra de ouro como a única e necessária para sua conduta moral.